Olá pessoal, esta é a nossa primeira aula do mini curso de Word, que tem o objetivo de nos ajudar na elaboração de nossos trabalhos acadêmicos da disciplina de metodologia científica, certo? Então, para isso nós iremos utilizar o Word. Então, vou abrir o meu Word. Bem, o Word que eu estou utilizando aqui é o 2007, então pode ser que vocês estejam utilizando uma versão diferente. Se for uma versão posterior à de 2007, não vai ter assim tantas mudanças. Mas já nas versões anteriores as mudanças são bem visíveis. Mas em caso de dúvida é só depois me consultar, certo? Então é o seguinte, quero que vocês se certifiquem-se que está aparecendo a régua, porque nós iremos utilizar ela para mexer nas nossas margens. Então, caso a régua não esteja visível, é só ir lá em exibição, ó, e marcar essa caixinha. Então, vai aparecer a régua. Certifiquem-se também que está no layout de impressão, para que a gente possa visualizar a nossa página. E que esteja também no zoom, legal, vou deixar aqui em 100% mesmo. Certo? Pronto. Então, vendo esses detalhes aí, vamos dar início. Para eu não precisar digitar, eu vou abrir um documento. Então, você vai clicar aqui, abrir. Já está aqui salvo, que é o que é Sociedade Líquida do Bauman. Beleza. Então vamos formatar este documento aqui de acordo com as regras gerais, que iremos utilizar em nossos trabalhos acadêmicos. Então, primeiro vamos iniciar com a configuração da nossa margem. Então, a margem esquerda tem que estar com 3 centímetros. Então, só é colocar a setinha aqui e vai aparecer margem esquerda. Note que a setinha ele mudou o formato, está apontando para o lado esquerdo e o direito. Então, segura e arrasta até ficar 3 centímetros. Para você ter uma precisão maior, você pode segurar a tecla Alt do seu teclado. Então aparece a medida exata. Então, claro que não precisa colocar 3 centímetros certinho, até porque dependendo da resolução do seu mouse, pode ser que você não consiga tão facilmente, Então, colocou numa medida aproximada, tá legal. Aqui na parte superior 3 centímetros, Então, segurei o Alt para eu poder ver a medida, 3 centímetros. Pronto. Do lado direito é 2 centímetros. Na parte inferior 2 centímetros. Então note que eu mudando aqui, eu vou mudar também a outra página, ou seja, vai fazer uma mudança em todas as páginas, certo? Pronto. É só por curiosidade, Sabe por quê? Coloca-se 3 centímetros na parte superior, na inferior 2, do lado esquerdo 3 e do lado direito 2, exatamente porque geralmente desse lado aqui é o lado que a gente encaderna, a gente grampeia aqui, coloca o número da página na parte superior, ou então classifica furando aqui, no classificador. Então por isso que ele tem do lado esquerdo 1 centímetro a mais, exatamente caso a gente for encadernar, classificar, fique centralizadozinho o texto, tá bom? Então vamos lá, eu vou ensinar vocês a utilizar esses estilos aqui, certo? Esses estilos, tá bom?
porque com eles a gente pode criar um template, digamos assim, um documento padrão que, que vai estar já com todas as configurações necessárias para a gente conseguir fazer a formatação mais fácil dos nossos trabalhos, né? Então é o seguinte, eu posso editar esses estilos aqui ou criar meus próprios estilos. Então, vou criar agora um estilo para o título, né? Então, olha, vem aqui, salvar a seleção como novo estilo. Aí eu vou criar um novo estilo aqui. Eu vou colocar assim, unite, colocar título, ok, pronto, está aqui. Então agora eu vou modificar esse estilo que eu criei. Então vou aqui, modificar. Então olha, a fonte que a gente utiliza é a Arial ou a Times New Roman, que está aqui embaixo. Olha. Mas eu pessoalmente gosto mais da Arial, acho uma fonte mais legível. Então vou utilizar a Arial. Tamanho 12, certo? Negrito. Eu quero colocar ele todo em maiúsculo, sem precisar digitar novamente o título, certo? Então vou aqui em formatar fonte. Note que nós temos praticamente as mesmas opções que tinha aqui, tá vendo? Arial, negrito, tamanho 12. Então poderia fazer aqui também, ia formatar a fonte, aí abriria isso aqui, né? Então aqui vou marcar essa caixinha que eu quero que ele fique todo maiúsculo. Então, ok, certo? Outra coisa, eu quero que abaixo dele fique com 1,5 cm, certo? Com 1,5 cm. Então vou mexer no parágrafo, tá bom? Olha, eu poderia colocar ele alinhado no meio, centralizado. Então, no título, por exemplo, lá da faculdade, vamos colocar centralizado. No nosso nome, será centralizado, né? Na data e ano e o local onde foi feito o trabalho, que fica lá embaixo, na capa, é centralizado. Mas internamente nos nossos documentos é alinhado à esquerda mesmo. Então vou deixar como está aqui, alinhado à esquerda. Antes do título, o espaçamento eu vou deixar zerado e depois eu vou colocar de 1,5 cm. Só que temos um problema, ele está na medida de pontos aqui. Então eu creio que 1,5 cm seja 24 pontos, certo? O espaçamento entre as linhas eu vou deixar simples porque é o título, né? Pronto. Agora é só confirmar e ok. Então agora todos os meus outros títulos, olha, eu posso adicionar. Aqui eu tenho um título, aqui eu tenho outro, o meu estilo que eu criei, entendeu? Pronto, certo? Então temos aqui um parágrafo a mais, eu vou apagar ele porque foi feito esse espaçamento aqui de 1,5 manualmente, né? Mas como a gente tem a opção de mexer no parágrafo, não precisa fazer manualmente. Inclusive não é a forma mais correta, certo? Então vamos lá. Agora vamos fazer uma formatação para o nosso texto, para o corpo do nosso texto. Então vou criar aqui um novo estilo com o nome assim, corpo. Vou botar unite,
corpo do texto. Ok. E vou modificar. Como é? Clica com o botão direito, modificar. Então, a formatação será Arial 12, justificado. Eu vou selecionar aqui para que a gente consiga ver as mudanças. Espera aí, que aí fica melhor. Modificar. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Pronto, aí. Tá vendo? Arial 12. Então ele estava à esquerda. Quando eu coloquei justificado, esse lado direito vai ficar todo alinhadozinho. Justificado. Agora olhe, entre um parágrafo e outro não tem esse espaço, e entre as linhas é 1,5 cm. Então vou formatar aqui o parágrafo. Então aqui, ó. Depois não tem, depois do parágrafo não tem nenhum espaço, e entre as linhas é 1,5 cm. E temos 2 centímetros de recuo na primeira linha. Então aqui, ó, primeira linha, recuo da primeira linha de 2 centímetros. Ok, vendo? Ok. Então, só que eu coloquei apenas nesse parágrafo, né? Vamos supor que isso aqui seja uma citação e o restante seja corpo do texto. Então vou selecionar, isso aqui eu vou ignorar, que aqui vamos supor que seja uma citação. Então, selecionando, aí eu posso adicionar. Selecionando, aí eu posso adicionar. Só que eu vou ensinar vocês uma forma simples de selecionar. Aqui na frente, a gente clicando assim, ó, com a setinha nesse formato, ele seleciona a linha, certo? Então eu clico na primeira linha, vou para até o final que eu quero selecionar daqui até aqui. Então eu cliquei na primeira linha, vou até o final da seleção, seguro a tecla Shift e clico. Vendo? Ó, esse mesmo procedimento você pode utilizar, por exemplo, numa página de internet. Ó, eles clicam no início, vamos supor que eu quero daqui desse fim das utopias até líquida. Então clico no início, seguro o Shift e clique no final. Ah, eu não quero até líquida, eu quero até com. Ah, eu não quero até com, eu quero até capitalista, entendeu? Ah, eu não quero até capitalista, eu quero até Balmo. Ah, eu não quero até Balmo, eu quero até progresso, né? Então se eu tivesse fazendo, segurando e arrastando, se eu quisesse daqui para aqui, eu teria que ir novamente, né? E com Shift não, eu vou seguro o Shift e vou clicando no final da seleção. Então eu vou selecionar aqui, segurar o Shift e aqui. Aí você me pergunta, mas Júnior, eu também quero selecionar aquilo dali. Então se eu utilizar o Shift, o que é que vai acontecer? Ele vai selecionar isso daqui. Eu não quero. Então eu vou utilizando o Shift aqui. Eu quero um novo pedacinho de seleção. Então segura a tecla Ctrl e posso selecionar. Então com o Ctrl eu posso selecionar linhas intercaladas, certo? Segurando o Ctrl. Júnior, mas essa linha aqui não era para ser selecionada. É só você vir aqui, ainda segurando com o Ctrl e clicar dentro. Ah, mas essa aqui não era para ser. Só é clicar dentro, entendeu? Pronto, mas vamos selecionar tudo, né? Então agora vamos colocar. Só que aqui ficou com um certo probleminha. Ele não quis colocar. Agora tá certo. Essa parte aqui ele não queria entrar a formatação. Então, esta parte aqui é uma citação. A gente vai supor que seja uma citação. Então vou criar um estilo para citação. Aliás, aqui já temos um estilo, só que não é esse que a gente utiliza.
Então, ao invés de criar, eu posso também editar, viu, gente? Então, aqui na citação, hein? Clica com o botão direito, modificar. Mas olha, eu não quero que ele fique com citação. Vou botar aqui unit citação. Veja bem, estou salvando aqui com o nome de unit tracinho citação. Então, calibria Arial. Uma citação a gente coloca a fonte menor. Então, no nosso texto está 12, vamos deixar 11. Justificado, para esse lado ficar certinho. Não é para ser itálico, não é para ser a letrinha deitadinha. E é para ter um espaço de 4 centímetros em relação ao início do texto. Então vamos formatar aqui o parágrafo, colocar aqui um recuo do lado esquerdo de 4 centímetros. E o espaçamento é simples. E depois da citação não tem esse espaço de 10 pontos. Então, ok. Opa, ficou faltando o espaçamento. Ah, não. Eu não apliquei ainda no texto, né? Então vamos aqui, citação, unit citação. Cadê? Eu salvei com unit citação. Aqui ele. Pronto, só clicar. Aí vamos supor que a gente tem errado. Isso aqui não é texto, aqui é uma citação também. Então só é selecionar e aplicar. Entenderam? Tá, vamos apagar isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Então, olha, temos um probleminha aqui, né? No título superior eu não preciso de espaço, mas os títulos do meio eu tenho que ter um espaço de 1 centímetro em relação ao texto de cima. Então vamos criar, certo, um outro estilo para nossos títulos do meio. Então vou botar aqui, ó, títulos do meio. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, viu? Vou modificar aqui. Qual é a única modificação? É que em cima também temos 1,5 centímetro. Pronto. Entendeu? Então, a mesma coisa aqui, ó. Cadê o unit títulos do meio? Unit títulos do meio. Olha aqui. Pronto. Beleza. Não é fácil, galera? Então agora aqui vou salvar nosso documento como o que é sociedade líquida modificado, para que ele preserve o anterior, certo? Então vou fechar o documento e vou abrir novamente. Então o que foi que aconteceu? Eu perdi todos os meus estilos unit aqui, ó. Certo? Eu perdi todos os meus estilos, tá bom? Então, só que ele está acompanhando este documento. Olha os meus estilos aí de volta, tá vendo? Então vou salvar este documento aqui como um modelo. Então vou arquivo, salvar como modelo do Word. Então vou salvar como documento modelo unit. Então ele vai ser do tipo modelo do Word. Só que não precisa necessariamente ter esse texto, né? Então vou salvar o modelo sem texto algum. Pronto. Então quando eu quiser fazer um novo documento, é só ir lá em iniciar documento, procurar o modelo que você salvou, que é modelo, documento, modelo unit. E ele vai estar já com os 3 centímetros do lado esquerdo, na parte superior, no lado direito, na parte inferior, os 2 centímetros. E vai estar com as formatações que vocês fizeram, certo? Então,
eu posso criar um modelo já com todas as formatações da nossa disciplina de metodologia científica e, por exemplo, compartilhar com os meus colegas, entendeu? Os estilos. Então, quando ele receber um documento, eu poderia, por exemplo, colocar aqui título, capa, né? Eu posso colocar aqui nome da capa, né? Colocar o sumário, entendeu? Então é isso aí. Até a próxima aula.